Severino não sabia dizer exatamente a hora, pois nem pensou em olhar no relógio. Só sabia que era tarde da noite quando ele e sua esposa Maria acordaram com o clarão no quarto. Pensando ser alguma visita ou talvez a polícia com os faróis do carro apontados para a janela, Severino e Maria sentaram na cama e esperaram pelo ruído dos passos, vozes ou batida na porta. Minutos passaram e não ouviram nada. O clarão continuava sem apagar. Severino levantou, acompanhado da esposa, foi até a janela da sala que estava menos iluminada e descobriu que o clarão não vinha do terreiro e nem de carro. O clarão vinha de cima, de alguma coisa sobre a casa. Algo estranho que não fazia nenhum tipo de barulho. Severino pensou em sair para o quintal e ver que coisa era aquela. Mas achou melhor não. Achou melhor esperar que a luz apagasse e aquilo fosse embora da mesma maneira que chegou. Severino pegou o telefone, correu para o escuro da cozinha, ligou para a polícia da cidade mais próxima e contou o que estava passando. A operadora disse que nada podia fazer, pois além de não ter uma viatura disponível no momento, até chegarem na casa, o clarão certamente já havia apagado. A operadora sugeriu que Severino e a esposa escondessem em algum lugar seguro da casa e, com um ar de deboche, disse que talvez fosse uma lamparina gigante e que logo iria apagar. Mais ou menos uma meia hora depois, o clarão apagou e tudo escureceu. Severino e Maria não conseguiram mais dormir. Passaram a noite toda olhando pelas janelas e preocupados. Então logo o dia amanheceu, Severino ligou para os vizinhos mais próximos, indagando e contando do clarão. Ninguém viu nada. Naquele dia, nem ele nem a esposa foram trabalhar na roça. Passaram o dia pensando e procurando entender o que havia passado. Por volta das 6 da tarde, enquanto jantavam na cozinha, Maria parou de comer, levantou e foi até a janela. Severino perguntou o que ela olhava e ela disse que não sabia, que apenas sentia a estranha sensação de que alguém estava ali por perto, olhando. Severino não disse nada. Continuou jantando até que a esposa disse em voz baixa: "Eu sabia. Corre aqui, Severino." Severino levantou e viu. Lá no fundo do quintal, do outro lado da cerca, estava um homem branco como algodão, vestido todo de preto e olhando para casa. Severino foi até a sala, pegou a espingarda da parede e saiu para o quintal. O estranho homem continuava no mesmo lugar e olhando. Severino gritou perguntando quem era e o que fazia na sua chácara. O homem não disse nada. Severino gritou outra vez, ameaçando atirar, caso ele não saísse de suas terras imediatamente. O homem continuou na mesma posição e olhando. Severino deu 2 tiros para cima. O homem finalmente virou as costas, entrou no mato e sumiu. Naquela mesma noite, a luz voltou a aparecer e Severino voltou a ligar para a polícia. A mesma operadora, com o mesmo tom de deboche de antes, disse a Severino que infelizmente não podia fazer nada, que ele tentasse apagar a lamparina gigante e fosse dormir. Minutos depois, a luz apagou. Severino e Maria passaram a noite em claro. A situação na chácara ficava cada vez mais estressante. Já não havia paz. A tranquilidade de antes já não existia. Severino já não conseguia cuidar da roça que plantava. O medo de deixar sua esposa sozinha na casa lhe atormentava. Por outro lado, Maria não podia passar o dia ao lado do esposo na roça e nem concentrar nos seus afazeres da casa. A preocupação com o homem de preto era constante. Para alívio dos dois, a situação pouco a pouco foi melhorando. Já fazia uma semana que nem a luz e nem o homem de preto apareciam. Porém, 2 semanas depois, ao chegar em casa depois de um longo dia na roça, Severino encontrou arroz queimando no fogo
e nem sinal de sua esposa Maria. O pobre Severino chamou e buscou por toda parte ao redor da casa. Ligou para os vizinhos e nada. Maria tinha desaparecido sem deixar rastro. Severino ligou para a polícia e dessa vez eles chegaram mais rápido do que esperado. Não encontraram nenhum sinal de Maria ou do estranho homem. O desespero de Severino era demasiado. Já não trabalhava. Passava os dias no mato buscando pela esposa. Tampouco conseguia dormir. Passava as noites esperando pela luz de um estranho homem, pois tinha certeza que os dois tinham tudo a ver com o desaparecimento de Maria. Os dias passaram. Nem a luz e nem o estranho homem voltaram a aparecer. 2 semanas depois, a polícia chegou e Severino foi preso acusado de sumir com sua esposa Maria. Segundo a polícia, a luz e o estranho homem foram apenas histórias inventadas por Severino. Tudo parte do seu plano macabro. Uma preparação de terreno, como disse um dos detetives. O pobre Severino não podia acreditar. Mas o que podia fazer para provar o contrário? Se por um lado a polícia, a procuradoria e até mesmo os vizinhos apresentavam as provas mais absurdas e imaginárias possíveis, por outro, ele não tinha nada além da sua própria palavra. Com a ajuda de um simples e jovem advogado, Severino foi posto em liberdade até o início do julgamento. E enquanto esperavam, uma senhora vizinha desapareceu. No dia seguinte, Severino foi levado de volta para a cadeia e acusado de mais um crime. A revolta foi geral. O pobre Severino passou a ser odiado por todos e de ponta a ponta da região. O julgamento foi marcado para 2 semanas depois. Severino já imaginava o veredito final. Culpado. Para Severino, o mais doloroso não era ser acusado de 1 ou 2 crimes que não cometeu. Era a falta que sentia de sua esposa Maria, de não saber onde estava ou o que havia acontecido. 2 dias antes do julgamento, a polícia foi chamada para um outro caso idêntico ao de Maria e da vizinha. Também não encontraram nada que pudesse explicar o sumiço. Porém, no caminho de volta da fazenda, as 2 policiais que ocupavam a viatura ligaram para a delegacia pedindo por socorro. A razão? Um enorme clarão que não tinha a menor ideia de onde vinha. A viatura foi encontrada no meio da estrada. As 2 policiais foram declaradas desaparecidas. 2 dias depois, a procuradoria retirou os cargos contra Severino. Exatamente 45 dias depois do desaparecimento, Maria, a vizinha e as 2 policiais apareceram sem ter a menor ideia do que havia ocorrido ou de onde estavam. Mas o mais interessante é que 9 meses depois, as 4 mulheres deram luz a um bebê branco que nem o estranho homem.